Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Coco Bambu Jundiaí, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Hoje nós vamos falar sobre a saúde financeira, mais ligada aos impostos. E por que é importante? Nós sabemos da importância dos impostos, mas será que a gente também não está deixando um dinheiro invisível indo embora? Como assim? Se nós tivéssemos uma advogada, escritora de livros e experiência tributária e pudesse nos orientar, tanto em questões de prazos, mas também o dinheiro invisível que talvez possamos estar pagando impostos e não necessariamente estamos dentro do enquadramento que poderíamos economizar. Isso impacta todas as nós. E é por isso que nós chamamos hoje ela que é especialista, a doutora Léa Dias. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouco de conhecimento para a população, para os seus seguidores, de como é essa tributação tão complexa no Brasil, que a gente pode ajudá-los a recolher os impostos de forma correta. E não vai ajudar um pouco não, sabe por quê? Olha o que ela já escreveu. Esses são 2 livros que ela participa com direito autoral. E aí nós temos aqui vários autores e nisso está a nossa escritora que vai tirar dúvidas e vai trazer para a gente soluções práticas para que a gente possa entender melhor dos impostos e a gente entender também como isso nós vamos ser impactados hoje com a nova regulamentação, certo? Exato. Tá. Em primeiro lugar, quero falar o seguinte, nós já recolhemos impostos desde 1900 bolinha, tanto é que existe até um ditado, né? O quinto dos infernos, né? Fala um pouquinho sobre a questão dos impostos no Brasil e como que isso impacta nós no nosso dia a dia. O que acontece? O quinto dos infernos, por quê? Porque é ruim, ninguém gosta de pagar impostos, mas precisa. Isso. Então, lá na época da colonização, nós tivemos o quinto, que era 20% de tudo, de todo o ouro que era produzido no Brasil, que era encontrado, ia para a coroa, esses 20%. Hoje no Brasil, como que se dá isso? O próprio contribuinte, ele declara os impostos que têm que ser recolhidos, então ele faz as obrigações acessórias, chama obrigações acessórias, ele declara o que ele deve para o fisco e ao mesmo tempo ele faz o recolhimento para o fisco. Então hoje o governo, a fazenda, está numa situação privilegiada, porque eu como contribuinte, eu declaro para a fazenda, olha fisco, eu estou devendo R$1.000 de PIS e COFINS. Eu faço o meu recolhimento, eu mesmo gero a minha guia e recolho para o fisco. Então, mudou completamente. O que antes tinha que ficar ali na beira das minas, esperando o ouro sair, para poder fazer a apuração de quanto era devido, hoje não. Você mesmo declara e recolhe. Então, o fisco hoje está numa situação muito privilegiada. E não só isso, a doutora pode falar para a gente qual é o período, porque se era 20%, imagina que a gente trabalha aí 12 meses. 20% de 12, daria aí 1,2, 2,4 meses de trabalho, teria os impostos. Hoje, a gente quase que trabalha quanto tempo num ano? 5 meses. Você trabalha 5 meses no ano para pagar a sua carga de tributo. E isso eu estou falando da pessoa física e da pessoa jurídica também, porque a tributação é tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Exatamente. Então, temos que pagar nossos impostos. Mas existem alguns regimes, que são as classificações. E essas classificações, como que a gente faz para saber? Tanto uma pessoa que trabalha no CLT, ela tem os impostos, como também um profissional liberal, como também uma pessoa que é um PJ, uma empresa. Fala um pouquinho sobre como que é essa classificação e como a gente pode depois entrar nas estratégias de enquadramento para nós
economizarmos os impostos. Não é dar jeitinho ou fazer errado, né? É fazer correto, mas não deixar o dinheiro invisível embora. Exatamente, Marcelo, você tocou num ponto muito importante. Nós conseguimos pagar os nossos impostos de forma lícita, com segurança jurídica e ainda economizar. Por quê? Como você mesmo disse, nós hoje no Brasil temos 3 tipos de regime de recolhimento. Então é o simples. Vamos aprender. Para você que vai ter que já recolher seus impostos, que tem uma data, né, limite. Sim. Que agora vai ser qual a declaração dos impostos que nós temos. Do Simples Nacional é sempre no dia 20, porque nós somos 3 regimes, né? Tá, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O Simples Nacional, você recolhe 7 impostos dentro de uma guia só, chamada DAS, e lá tem toda a proporção de cada imposto que é devido, numa guia só. Dia 20 é o vencimento. No lucro presumido e no lucro real, são várias guias. Então, eu tenho uma guia de PIS, eu tenho uma guia de COFINS, eu tenho uma guia de ICMS, de ISS, um guia de RPJ e uma guia de CSL, fora a tributação da folha de pagamento. Nós estamos falando aqui só dos impostos que recaem sobre o consumo. Sim. Então, esses 3 regimes... no lucro real e no lucro presumido, as datas são diferentes. Então, você tem guia para pagar dia 15, dia 20, dia 25 e dia 30. E no Simples Nacional, só no dia 20. Tá. E esse imposto anual que todos nós temos que declarar? Também tem uma data específica que nós estamos chegando próximo. Exato. O imposto de renda começou agora na segunda-feira, teve coletiva da Receita Federal a semana passada. Na segunda-feira abriu o prazo para entrega das declarações de ajuste anual de imposto de renda. Vai até o dia 30 de maio. Está alongado mais o prazo, exatamente para o contribuinte ter essa condição de reunir todos os seus rendimentos, todos os documentos, para fazer a declaração e, se cai numa malha fiscal, por exemplo, ele tenha condições de estar com todos esses documentos reunidos para apresentar para a malha. Entendi. Agora me responde, a gente tem, por exemplo, lucro presumido, lucro real, e como que essa nova lei vai impactar nós e principalmente os profissionais liberais? Porque existe um teto, que a partir desse teto de ganho, vai ser tudo tributado a mais ainda. Então conta pra gente o que mudou e por que nós estamos assistindo esse programa e nós podemos, através do conhecimento da doutora e de advogados tributários, economizar nos impostos ou saber como nós devemos nos adequar. Você provavelmente está falando da tributação da renda, porque, na verdade, nós tivemos uma reforma da tributação da renda e uma reforma também, não é bem uma reforma, nós tivemos uma adequação do percentual do lucro presumido, que vai impactar o contribuinte de 2 formas. Então, se você está no lucro presumido, você, a partir da Lei 227 de 2026, você tem que pagar, se a empresa, ela gera para você um lucro, lá no final do processo, tirando receitas e despesas, gerou um lucro de R$50 mil. Hoje, aliás, o ano passado, a tributação era assim, esse lucro que a sua empresa manda para a sua pessoa física, você era totalmente isento, porque já tinha sido tributado na empresa. Quando você emite as suas notas fiscais, a empresa paga os tributos. Então, não havia essa tributação quando você passa para a pessoa física. Hoje, com essa nova lei 227, isso mudou. Se você distribui até R$50 mil no mês, você não vai pagar nada em cima desse lucro distribuído. Imposto de renda, que a gente está falando. Se você ultrapassa de 50 mil, então se você vai ter como lucro R$51 mil, você vai tributar em 10%, não desse excedente de 1 mil, dos 51 mil. Então você vai pagar aí 5.100. Isso traz um impacto muito grande para o contribuinte, porque ele agora vai ter que analisar qual a saída. A gente usa a palavra saída, não é num sentido de fazer alguma coisa ilícita, não. Você vai ter que ter estratégias lícitas, seguras, para você trabalhar
como que você vai fazer essa distribuição? Porque a legislação permite o planejamento tributário de forma lícita. Sim. O que ele não permite é aquele planejamento abusivo, que a gente sabe que acontece, Sim. mas que a gente não orienta e não deve fazer isso. Sim. Porque se vier a ter algum problema, geralmente a multa é pesada e tem outros pormenores aí que dificultam a vida da pessoa. Tem até uma frase que eu quero que todos os médicos e profissionais da área da saúde, que é: imposto mal planejado não é custo, é dinheiro perdido por falta de estratégia. Nós vamos por um intervalo, mas nós vamos ver como que a doutora Leia tem casos na pessoa física e na pessoa jurídica que economizou impostos de maneira correta, e aliás uma pessoa que economizou R$350 mil de impostos baseado de forma correta em estratégia e inteligência usando a lei. Nós voltamos já depois do intervalo e vem comigo porque essa parte me interessou muito. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio, gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sou o Coco Bambu, tem o melhor do Brasil. Olha só essa promoção imperdível. Camarão Coco Brasil, para 2 pessoas, por R$ 99,90. Vai que é sua, bora lá! Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com a nossa doutora, advogada, escritora de livros, tá bom? Sobre direito tributário, e está ensinando para nós não só as questões de prazo e as questões legais, mas essa nova norma, essa nova lei que entrou em vigor em 2026 e vai impactar praticamente todas as pessoas, tanto pessoa física como jurídica. E aí eu vi com você que você tem casos de economia de impostos de pessoas que talvez não sabem que têm esses direitos. Inclusive você escreve no livro e fala sobre isso. Conta um pouquinho para as pessoas sobre essa sua expertise. Então, Marcela, é o seguinte, lá na lei do imposto de renda, no regulamento, tem uma previsão para as pessoas portadoras de moléstia grave. Essas moléstias graves, elas estão num rol de doenças, são 16 doenças. Se você é diagnosticado com uma dessas doenças, você pode ter a isenção do imposto de renda. Mas para isso tem alguns requisitos. Você tem que ter o diagnóstico da doença, você tem que ter um laudo oficial, isso é importantíssimo. O laudo oficial significa que você precisa de um laudo dado por um profissional do SUS, da rede pública de saúde. Tá. Pode ser de um hospital da União, igual os militares, tem hospitais próprios que são da União, pode ser um hospital, uma UBS, que é do municipal, e pode ser também um hospital do estado, igual tem o IPZENG em Minas, o IANSP em São Paulo, de servidores públicos estaduais. Então, você com esse laudo, você aposentado, só pode ser aposentado, e nesse livro a gente queria questionar exatamente por que as pessoas que estão na ativa não podem ter o benefício, mas o STF já deu um julgamento onde ele fala que não pode, é só para quem é aposentado. Então, quais são os requisitos? Aposentado, diagnosticado com uma das doenças e recolher imposto de renda. Você é isento do imposto de renda.
Então, a gente entra com o processo administrativo, nem é o judicial, que é mais rápido, o administrativo, faz esse pedido para a Receita Federal dessa restituição e essa restituição volta na sua conta, na conta que é oferecida lá para restituição no imposto de renda. E esse foi um caso que você recuperou 350 mil. 350 mil. Por que o 350 mil? Primeiro, ela tem um bom salário, ela é uma aposentada, ela tem um bom salário e ela recolhia muito imposto de renda. Então, quando eu fiz o processo dela, eu recuperei os últimos 5 anos. E nesses 5 anos, ela recuperou os 350 mil. E veio os 350 mil na conta dela. Então, é um benefício muito bom, porque tem casos que a pessoa já está com a doença remida, já está tranquilo, mas tem casos que a pessoa está passando pela doença. Sim. E tem, por exemplo, foi diagnosticado em 2020, está passando pela doença ainda, tem muito custo. Então, esse dinheiro vem numa boa hora, que ajuda essa pessoa. Porque às vezes a pessoa não tem todo o amparo do convênio médico ou da rede pública. Sim. E isso ajuda. Você sabe citar para as pessoas de casa o exemplo de 1 ou 2 ou 3 doenças que se enquadram nisso, que talvez Sim. você que está aposentado em casa está sabendo disso agora e talvez está passando ainda por um período de doença, talvez você tenha impostos a ser recuperado. Por isso que existe dentro do direito o advogado que nos representa, né? Explica pra gente essa importância que as pessoas... Eu estudei só 2 anos de direito, tá, doutor? Eu sou bioquímico, minha área é da saúde, de comunicação. Explica por que a gente precisa de um advogado, por que é importante. Tipo, o direito ele fica quietinho, o fórum fica quietinho lá, né? Você tem que acionar. Explica isso. Exato. Não existe justiça sem um advogado. Tá lá na Constituição. Isso. Então, a gente precisa de um advogado. Para quê? Para eu levar para o juiz, porque da mesma forma, a pessoa está em casa quietinho ali, tem o direito, ele não sabe, o juiz está quieto lá também no fórum, esperando o quê? Que o advogado venha e fala, senhor juiz, olha, o meu cliente, Marcelo, Isso. tem direito à isenção de imposto de renda por causa da doença grave, então eu quero que o senhor reconheça o direito dele. Então tem que ser acionado, o juiz só vai dar uma resposta se o advogado representando o seu cliente vá até o juiz e leve a notícia. É assim que acontece. Dentre as doenças que você perguntou, são câncer, cegueira monocular ou bilateral também, temos hepatite, AIDS, sífilis, nefropatia grave, cardiopatia grave. Cardiopatia grave o que seria? Porque é genérico, uma arritmia. Eu tenho casos de clientes que têm arritmia, foram diagnosticados como uma cardiopatia grave e conseguiram recuperar. Então, são 16 doenças. Eu não vou saber falar de cabeça as 16, não, mas já deu mas são várias. Ver. Então, o nome dela é doutora Léa Dias, tá bom? Ela é advogada tributarista, escritora. Quem quiser saber mais, por favor. A gente vai ter um episódio semanal com a doutora Léa Dias para tirar dúvidas, para dicas de saúde, né? Mas a saúde financeira ligada aos impostos, ao tributário. Por isso que chama Saúde e Bem-Estar, que ela vai semanalmente dar dicas para nós. Eu quero entrar num outro ponto, porque assim, a gente sabe que hoje um plantão, isso é público, né? Praticamente 2 mil, 3 mil, 4 mil reais é um plantão de um médico. E muitas vezes o médico excede esses 50 mil reais, né? A renda ao mês, ou no acumulado de um aluguel, de outras coisas. Existe também dentro da lei como esses profissionais médicos e pessoas da área da saúde poder economizar impostos, ou seja, fazer a forma correta e ao mesmo tempo não deixar esse dinheiro ir sem necessariamente... Porque às vezes se você não sabe a lei direito, você está pagando a mais. Então, existe também como esses profissionais liberais, médicos, também terem dentro da lei estratégias? Sim, Marcelo. E a lei, por mais que ela seja estrito sensu, porque o direito tributário, ele é igual a um direito penal. Tem que estar escrito na lei. Ele dá... subterfúgios, ele abre espaço para que a gente possa fazer um planejamento tributário e apresentar para o médico exatamente, olha, o senhor pode trabalhar assim, 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 de forma lícita, vai recolher menos e vai aproveitar melhor o lucro da sua empresa, porque o planejamento tributário lícito
é totalmente respaldado pelo CARF, pelos tribunais, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Nesse ano de 2026 que a gente está vivendo, que é um ano teste para todas essas mudanças que estão acontecendo, porque nós estamos falando de reforma do consumo, reforma da renda, reforma do patrimônio, é um momento para sentar com o profissional da área, conversar, trazer esclarecimento e poder fazer um planejamento tributário para que ele possa usufruir melhor do lucro da sua empresa. Tá. E no caso de uma pessoa jurídica, a gente citou numa pessoa física, né? Então houve essa recuperação de R$350 mil de impostos em comorbidades graves, que a pessoa caiu na conta lá aquele dinheiro através do trabalho da doutora e de advogados tributários, bons advogados tributários, que é o caso da doutora. Como que funciona também em casos de sucesso em empresas PJs? É mais fácil ainda, porque como a PJ precisa apresentar essas obrigações acessórias, que são esses documentos, e a partir dessas obrigações eu recolho o meu tributo, às vezes recolhe de forma errada, entre aspas. Por quê? Porque você paga a mais por aquilo ali. Então, através de uma análise, onde você faz uma auditoria ali, vê todos os documentos, vê o balanço da empresa, vê se realmente ele está recolhendo da forma devida, muitas vezes você é surpreendido com surpresas boas, onde você vê que na contabilidade, e isso não estou jogando culpa na contabilidade, muito pelo contrário, contabilidade são parceiros nossos, Sim. E é imprescindível. Na contabilidade, às vezes, pode acontecer que não enxergou aquele crédito, ou então deixou de tirar aquela despesa, e muitas vezes a gente encontra valores bem substanciais para serem recuperados. A tese do século, por exemplo, ICMS na base do PIS e da COFINS, é um tributo na base de outros 2 tributos. Houve um julgamento e a partir de 2017, março de 2017, você tira o ICMS da base do PIS e da COFINS para recolher o PIS e a COFINS. Até hoje, depois de tantos anos, eu ainda me deparo com empresas que não tiram o ICMS. É surpresa para mim. E é uma boa surpresa, porque você traz dinheiro de volta para a empresa e a empresa pode usar esse dinheiro numa infraestrutura, numa folha de pagamento, para pagar impostos que pode estar em aberto. Então a doutora consegue também recuperar impostos que foram recolhidos, que Sim. de direito não precisariam ter sido pagos. Exato. E você consegue retroceder isso e trazer para o caixa da empresa. 5 anos. 5 anos? 5 anos. Então, quem está assistindo e talvez é uma empresa PJ, pode ter dinheiro que foi recolhido A mais. E através de estudo, de ciência, né, tributária, desse planejamento, consegue recuperar. É o ordinário nosso trabalho, é isso, recuperar créditos de contribuintes que estão pagando a mais do que é devido. Que legal. Bom, a doutora Léa Dias vai fazer parte agora de uma sequência de programas com a gente. Na realidade, ela vai ter drops de tributos, né? Tipo, um período de 1 a 3 minutos, que ela vai trazer dicas práticas para nós empresários, para nós profissionais liberais, para você pessoa física, para a gente entender mais de impostos, saber quais as classificações que nós devemos nos colocar e entender que já tem uma lei em 2026 em vigor que vai nos afetar tanto na pessoa física como na pessoa jurídica e principalmente nós, profissionais da área da saúde, seremos muito impactados. E é por isso que ela faz parte agora, não só dos anunciantes, mas também desse conteúdo científico de saúde e bem-estar. Então seja muito bem-vinda agora, nos próximos meses. Nós teremos essa super expertise e inteligência, não só como advogada tributária, mas escritora de livros que nos ajudarão com a nossa saúde financeira, nossos impostos, e vai que você ainda tem dinheiro a recuperar, talvez por uma doença grave, que é seu direito, e talvez por uma pessoa jurídica que talvez recolheu impostos. Eu quero te agradecer muito, esse espaço foi vital aqui no nosso programa, eu provavelmente vou te procurar, porque isso vai impactar todos nós, e você de casa também, lembre-se de sempre estar correto com seus impostos, fazer o que é certo, mas sempre tendo boas instruções, tendo também estrutura legal para que você tenha um planejamento financeiro adequado na questão tributária, certo?
Certo, eu que agradeço, foi uma honra para mim participar do seu programa e assim, a minha intenção é trazer conhecimento e informação para as pessoas para que realmente a gente possa fazer essa justiça tributária. Imposto mal planejado não é custo, é dinheiro perdido por falta de estratégia. Use estratégia, use conhecimento, procure bons advogados. Muito obrigado, doutora Léa Dias. Para vocês, uma ótima semana, um beijo para vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Coco Bambu Jundiaí, o melhor do Brasil é a nossa especialidade.